noite, meu nome é Cláudio Gravina, eu sou bacharel em Ciências Sociais e mestre em Educação. Tenho 60 anos, então vivi aí um período durante a minha formação estudantil. Tive a oportunidade de participar do movimento estudantil, propriamente dito, e tenho uma experiência aí que gostaria de partilhar com vocês. Então eu entrei na universidade em 1974, logo no segundo semestre eu já estava engajado num grupo e nós já fazíamos alguma agitação, já promovíamos grupos de estudos, era uma coisa muito curiosa. Então nós organizávamos grupos de estudos, nós líamos literatura de esquerda, obviamente, e isso contribuía para que a gente tivesse uma formação de falar em público, de propor soluções, caminhos, discutir em assembleia. Foi uma escola que eu diria até para vocês que eu acho que foi quase que mais importante do que a minha graduação, foi exatamente esse meu engajamento no movimento estudantil da época. Eu me engajei num grupo político, um grupo trotskista, do meu partido, do grupo do qual eu fazia parte. Um grupo de pessoas foram presas no ABC. Desse pessoal, eles acabaram chegando em mim. E eu fui preso em 1977, fiquei no DOPS 3 meses e um mês e meio fiquei no hipódromo. Teve um processo, depois eu fui absolvido, mas passei por tortura, passei pelo pau de arara, por choque e tudo mais. Depois fui absolvido. Eu fui preso, eles fizeram um escândalo na minha prisão e assumiram. Não foi como antes, que se sequestrava e ninguém assumia. A sua família ia, advogado ia, ninguém assumia que tinha sido preso. No nosso caso não, no nosso caso foi um primeiro momento já em que eles assumiram que nós estávamos presos, inclusive o governador na época, que se não me engano era o Olavo Egídio, assumiu a integridade dos presos, etc. O que não garantiu muito, que nós tivemos um dos nossos companheiros que saiu com sequelas, estouraram o tímpano dele, uma companheira nossa fez um aborto na própria prisão provocado. Teve um monte de problemas, mas afinal, institucionalmente, eles assumiram nossa prisão. Tanto é que a minha mãe ficou sabendo da minha prisão pelo Jornal Nacional, a Rede Globo, que saiu, assumiram a prisão. O que não significa que eles atuaram de forma mais amena, mas pelo menos institucionalmente eles assumiram. Tinha uma coisa chamada Lei de Segurança Nacional, dentro do AI-5. A Lei de Segurança Nacional permitia que eles ficassem cerca de 10 a 15 dias presos sem você ter consulta com um advogado, com família, com qualquer coisa. E era exatamente nesse período em que ocorriam as torturas. Depois desse período, que eles chamavam período de interrogatório, é que eles permitiam visita de advogados, de família, etc., para entrar numa conversa jurídica. Mas esse período o regime se salvaguardava nesses 10 dias, 10 ou 15 dias. Então, era essa a acusação que a gente era, de ser de esquerda, de querer derrubar o regime, de fazer parte de partidos políticos clandestinos, porque muitas organizações eram clandestinas mesmo, porque não podia ser legal, então existia uma organização clandestina, nós fazíamos parte e era essa a acusação, em última instância era para minar com essas organizações. Então, vamos começar. Eu mesmo cheguei a fazer tortura. Não quero mentir para o senhor. E depois parou? Sim, quando eu evoluí, eu digo que eu sofri uma evolução. Quantos morreram nessa casa de presidência? É muito difícil dizer quantos, nem por que morreram. Pela inteligência, quer dizer, pela forma mais correta, eles eram jogados no rio. Por que não enterraram os corpos? Porque se eu deixar um rastro. E isso não foi técnica nossa, isso foi uma técnica aprendida. Jogavam no rio depois de descaracterizar o corpo. Cortar os dedos. O senhor não acha que isso seria uma certa? É o que o senhor fazia, Eu não tinha essa função. mas fez. Posso ter feito? Muitas vezes. Não. Quando o senhor vai se desfazer de um corpo, naquela época não existia DNA, concorda comigo? Sim. Quando o senhor vai desfazer de um corpo,
quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa. Arcada dentária, digitais, quebrava os dentes. Tortura é um meio exemplificando. Só quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar para me contar. Senão eu não conto. Muito pura e simplesmente. Então, a tortura em elemento de grande periculosidade, vamos dizer assim, é válido. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa reclamar, meu ente querido morreu, mataram ele. Eu pergunto, será que se ele tivesse ficado junto da esposa dele e dos filhos dele, isso teria acontecido? Se ele não se lançasse numa aventura de guerra armada, de lutar por uma ideia que não existe, será que isso seria válido? Ele estaria morto ou estaria na casa dele junto com a esposa e seus filhos? Porque a gente tem que pensar nisso também. Nós não entramos com a ideia de matar ninguém. E o senhor não tem arrependimento? Não. O senhor acha que o senhor fez bem em ter matado? Eu não tinha outra solução. Por que não? Por que não? Qual seria a outra solução? Me dê uma chance. Quantas pessoas o senhor matou? Homens e mulheres. Tantos quanto foram necessários. São 50 anos da ditadura militar. Não é uma data para celebrar, é para lembrar. E por que é importante a gente lembrar o que foi feito? Por que é importante a Comissão da Verdade vasculhar exatamente tudo que foi feito? Para que a gente não repita jamais aquilo que foi feito. Porque na medida em que nós temos consciência do que foi feito, o absurdo, as atrocidades que foram praticadas durante o período da ditadura, pelo menos nós sabemos, isso não deve ser feito jamais. Então, nesse sentido, eu acho absolutamente saudável que nós estejamos pensando nesses 50 anos, tendo em vista não reproduzirmos isso jamais, ou não deixarmos que isso seja reproduzido. Pensei em cantar na tele.